do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nos últimos programas temos abordado, segundo o nosso catecismo, justamente esta expressão, o céu e a terra, expressão totalizante. Vimos durante alguns programas aquele adendo que o credo de Nicéia e Constantinopla, que é aquele credo um pouco maior, acrescenta que a essa expressão, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, sobre o mundo invisível, falamos um pouco sobre a missão dos anjos. E no último programa começamos a falar sobre o mundo visível. Estamos no parágrafo 337. Foi Deus mesmo quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza, diversidade e ordem. A Escritura apresenta a obra da criação simbolicamente como uma sequência de 6 dias de trabalho divino que terminam com o descanso no 7º dia. Isso está no primeiro capítulo de Gênesis até o 2º capítulo, versículo 4º. Vimos como que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamam de Torá, ou seja, instrução, não foram escritos, cada livro, o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, não foram escritos por um único autor. Na realidade, eles são compilação de pelo menos 4 tradições bem mais antigas, essas tradições escritas numa média de 4 séculos de diferença uma da outra, né? Ou melhor, de 2 séculos de diferença uma da outra, até que um redator final pegou essas várias tradições e compilou o texto final. Por isso é que nós encontramos, por exemplo, no livro do Gênesis, 2 narrativas da criação. Uma que está no capítulo 2, a partir do versículo 5º, incluindo o capítulo 3º, que trata do pecado original. Essa é uma tradição bem mais antiga. A outra tradição, no primeiro capítulo do Gênesis, que fala da criação em 6 dias, sendo que no 7º dia Deus descansou. Nem preciso dizer, e o catecismo insiste aqui, se trata de uma descrição simbólica. Um grande erro das pessoas quando tentam abordar o livro do Gênesis é tentar compatibilizar essas narrativas com as teorias modernas do Big Bang, teoria da evolução, como se o livro do Gênesis fosse um livro de ciência. Não era um livro de ciências, não havia nenhum repórter, nenhum cinegrafista filmando, nesse momento, Deus criou o céu e a terra, e aí no primeiro dia, faça-se a luz. Não, são reflexões que procuram colocar uma ordem na própria criação, segundo a concepção cosmológica que eles tinham na época, mostrando, tanto a primeira tradição quanto a segunda, a centralidade do ser humano. No capítulo 2 do Gênesis, o ser humano é o primeiro a ser criado. Não havia ainda nada sobre a terra, e Deus, do barro da terra, molda o ser humano. Enquanto que o capítulo 1º, ao contrário, coloca o ser humano como o último da criação. Os dois, cada um a seu jeito, do seu modo, querem mostrar a centralidade do ser humano na obra da criação. De qualquer maneira, o livro do Gênesis não é um tratado nem de história e nem de ciência. É uma mensagem que quer expressar como deve ser o nosso relacionamento com Deus. É um livro de religião, não um livro de ciência. Então, a Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente como uma sequência de 6 dias, terminando com o descanso do 7º dia. O texto sagrado ensina a respeito da criação verdades reveladas por Deus para a nossa salvação. Aqui o nosso catecismo cita a Dei Verbum, a constituição dogmática do Concílio Vaticano II sobre a palavra de Deus. O texto sagrado ensina a respeito da criação
verdades reveladas por Deus para a nossa salvação, que permitem reconhecer a natureza profunda da criação, seu valor e sua finalidade, que é para a glória de Deus. Aqui nós temos uma citação da Lumen Gentium, a Constituição também do Vaticano II sobre a Igreja. É essa a finalidade da Sagrada Escritura, nos apresentar verdades reveladas para a nossa salvação. Insisto, portanto, não se trata de um livro de ciências. Chegamos então ao parágrafo 338. Não existe nada que não deva a sua existência ao Criador. O mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Deus disse, faça-se, e as coisas foram sendo feitas. Deus cria pelo poder da sua palavra. Todos os seres existentes, toda a natureza, toda a história humana tem suas raízes nesse acontecimento primordial. A própria Gênese, pela qual o mundo foi constituído e o tempo começou. Aqui nós temos uma citação de Santo Agostinho contra os maniqueus. Vejam então, a criação, já dissemos em outros programas, é o primeiro passo da própria história da salvação. Um transbordamento do amor de Deus que quis partilhar a sua completude, a sua felicidade com outros que pudessem estar diante dele como pessoas responsáveis e livres. Parágrafo 339. Cada criatura possui bondade e perfeição próprias. A perfeição de um animal é uma, a perfeição de uma planta é outra, a nossa perfeição é outra. Os animais agem por instinto, nós temos liberdade, temos razão, temos vontade, temos o livre-arbítrio, a capacidade, portanto, de fazer pessoalmente as nossas escolhas. O livro do Gênesis, no primeiro capítulo, observa para cada uma das obras dos 6 dias que Deus viu que isto era bom. Deus criou as plantas e Deus viu que isso era bom. Deus criou os animais, Deus viu que isso era bom. Deus criou a lua e as estrelas, Deus viu que isto era bom. Ou seja, aqui nós temos uma citação da Gaudium et Spes, ou seja, a Constituição do Concílio Vaticano II sobre o mundo contemporâneo, a Constituição pastoral, Gaudium et Spes quer dizer as alegrias e as esperanças, né? Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio, verdade, bondade, leis e ordens específicas. Nesse sentido, aí sim, a ciência pode nos mostrar essa ordem que existe no mundo. Tão bonita, por exemplo, a arte de classificar plantas e animais próprias da biologia. Impressionante. Como existem semelhanças nos diversos reinos, existem semelhanças nas diversas espécies, e como tudo isso pode ser classificado, mostrando que existe ali, inclusive, formas de reprodução, formas de continuidade da espécie, nos mínimos detalhes, de uma forma impressionante, e isso tudo revela a bondade e a grandeza do Criador. Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas, então, de fundamento próprio, verdade, bondade, leis e ordens específicas. E o mais bonito nisso tudo é que Deus nos concede a inteligência, de modo que nós podemos perscrutar, à luz da razão, da ciência, a bondade, a beleza e a ordem das criaturas. Que o Espírito Santo nos ilumine sempre mais nessa caminhada de fé e razão. Amém.